Glória a Jesus. Glória a Jesus. Noiva do Cordeiro, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dará a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Eu tributo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Sou grata por essa oportunidade de estarmos juntos, cultuando ao Senhor, adorando o seu nome, participando desse banquete espiritual e tendo também a oportunidade e a honra de estar ministrando a sua palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja, ao nosso pastor, a toda a liderança da UMADEG, toda a UMADEG, as equipes que estarão iniciando o trabalho de 2026. Que o Senhor continue abençoando vocês e fazendo prosperar o trabalho das vossas mãos. Amém? O Senhor já se manifestou no nosso meio, já falou de uma maneira poderosa através da adoração, dos testemunhos. E eu creio que por bondade Ele continuará falando conosco por intermédio da palavra. E eu quero convidar você a meditar comigo em 2 versículos, em Jeremias capítulo de número 2, o versículo de número 13, melhor dizendo. Um versículo que nós estaremos meditando, é uma palavra bastante conhecida, mas o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, mediante a convocação pública hoje pela manhã. E eu perguntei ao Senhor o que ministrar. E essa semana, enquanto fazia o meu devocional, o Senhor falou fortemente comigo através dessa palavra. E eu quero liberar aquilo que Ele colocou ao meu coração. Jeremias, capítulo de número 2, o versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Bendito seja o nome do Senhor. Pois o meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Você pode dizer amém por esta palavra? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, o versículo que lemos essa noite é de um contexto histórico bastante conhecido de toda a igreja. Esse versículo particularmente faz parte das citações que sempre uso quando estou ministrando acerca de Jeremias. E Jeremias é um dos profetas do Antigo Testamento, um dos profetas maiores que eu muito me identifico. A Bíblia vai nos mostrar que quando o Senhor chama Jeremias, o povo estava vivendo um caos espiritual muito grande. A Bíblia vai nos mostrar que o povo rejeitou a teocracia, que era conhecido como o governo de Deus, e eles pediram a Samuel um rei. Eles pediram a Samuel, manifestaram o desejo de ser como as outras nações. A Bíblia diz que isso pesou muito para Samuel, ouvir esse pedido do povo, dizendo: Samuel, nós não queremos mais essa forma de governo, nós queremos ser como as outras nações. Só que a Bíblia diz que o Senhor falou com Samuel que ele não temesse acerca do pedido do povo, e a Bíblia diz que o Senhor lhe deu um rei. E não foi mudado apenas uma forma de governo. Aquilo ali estava sendo manifesto a intenção, a direção do coração do povo. E a Bíblia vai nos mostrar que Israel, o Judá, foi crescendo tanto, que eles passaram a achar que tudo que tinha agora era por causa das alianças políticas, era por intermédio das suas mãos, era por causa da posição que estava ocupando. E a Bíblia diz que o Senhor levanta Jeremias para entregar uma mensagem ao povo. Quando o Senhor levanta Jeremias, Jeremias entende a responsabilidade do que Deus estava lhe entregando. Jeremias, ele vai dizer: Senhor,
olhe para mim, olhe para a minha estrutura, porque o Senhor não estava convocando Jeremias para entregar uma mensagem de receba uma chave, receba um pix, a roda vai virar, vai girar. O Senhor estava dizendo: Jeremias, eu estou te levantando para você anunciar ao povo: arrependam-se, ou eu permitirei o cativeiro. Quando Jeremias entende o peso da mensagem, e para a nação e para os reis, já que Jeremias não iria ministrar apenas, profetizar apenas para uma tribo, para um povo. O chamado de Jeremias era um chamado para as nações. Ele diz: Senhor, olhe para mim, olhe para a minha estrutura, olhe para o estado desse povo. Quem é que vai dar crédito a uma mensagem tão séria, tão poderosa como essa, na boca de alguém com uma estrutura tão frágil como a minha? Aí o Senhor diz: não tema, Jeremias, porque eu conheço a nação, eu conheço o povo, mas eu também conheço você. E eu não estou te conhecendo agora. Sabe quando eu te conheci? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias, eu já tracei a rota, a geografia da sua chamada. Você não vai ser popular, você vai sofrer resistência de todos os lados, resistência do governo, resistência religiosa. Você não vai viver de popularidade. Agora guarda firme no teu coração uma coisa: quem está contigo é valente e terrível. A mensagem é dura, mas me diga o que você vê, Jeremias. Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor diz: pois então descansa, porque quem vai falar é você, mas quem vai velar para cumprir a palavra que vai sair da sua boca sou eu. Eu vou velar pela palavra. O que é velar? É permanecer acordado, é permanecer ligado, mesmo que o corpo esteja cansado, mesmo que você esteja sonolento. Só que aí nós nos alegramos, porque apesar da estrutura que nós temos, quem nos chamou e vela para cumprir a sua palavra não dorme, não cochila, não tosqueneja, e ele contempla todas as coisas. Aí o Senhor diz: levante e vá, porque tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. Aí no capítulo de número 2, depois do Senhor dizer que iria fazer dele uma cidade forte, muralha de bronze, coluna de ferro, no capítulo de número 2 agora, a Bíblia diz que o Senhor lhe entrega uma outra mensagem. Aleluia. No capítulo de número 2, depois de fortalecer a identidade de Jeremias, o Senhor começa a mostrar a ele a real situação que o povo se encontrava. E deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, a Bíblia vai nos mostrar que é o próprio Deus que acusa o seu povo. É Deus, não é Jeremias, não é o sacerdote, é o próprio Deus. E aí o Senhor falando com Jeremias, o Senhor pergunta assim: Jeremias, porventura você já viu alguma nação pagã, alguma dessas nações trocar os seus deuses, mesmo eles sendo inúteis? Não, Jeremias, as outras nações nunca trocaram seus deuses, mas sabe o que é que o meu povo que eu criei? Aí o Senhor diz assim: e sabe quem é Israel? Israel não é
escravo, nascido em casa. Israel é filho. Eu curei as suas feridas, desatei as suas amarras. Aí o Senhor faz uma pergunta, capítulo 2, aleluia, capítulo 2 e versículo 4, ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel, assim diz o Senhor, que defeito os seus pais encontraram em mim, o que vocês viram em mim, que defeito vocês viram em mim, para que se afastasse tanto. Vocês foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. Aí sabe o que é que o Senhor pergunta? Onde estão os deuses que vocês fabricaram? O que o Senhor está dizendo é: o meu povo me abandonou, deixou de adorar a mim, aquele que criou todas as coisas, para adorar aquilo que eles mesmos criaram com as suas próprias mãos. Aí quando chega no versículo de número 3, esse meu povo fez duas maldades. E aqui o Senhor começa a falar, aleluia, usando metáforas, figuras de linguagem. Abandonaram a mim. A primeira maldade, abandonar o Senhor. Quem está comigo, diga amém. Não é abandonar qualquer coisa. Não é abandonar um amigo. Não é abandonar um relacionamento. O meu povo abandonou a mim, a fonte de água viva, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas. O grande problema aqui não é a cisterna em si, não que isso não signifique nada, mas o grande problema aqui é abandonar, é a substituição da fonte por uma cisterna. Aí eu pedindo ao Senhor uma palavra, aí o Senhor disse: pregue sobre os substitutos da fonte, porque o que o meu povo foi substituir um Deus, que Ele é quem? Manancial de águas vivas. Você sabe o que é um manancial de água viva? De forma literal, um manancial é uma fonte natural, contínua, que brota da terra, não depende de esforço humano para existir, ela flui por si mesma. O que o Senhor está dizendo é: o meu povo abandonou a minha fonte, que representava o próprio Deus, fonte viva, constante, renovadora, satisfaz profundamente e não apenas momentaneamente, não se esgota, não depende do clima, não depende da geografia, é relacional, fala, aproxima, toca, manifesta, sustenta, transforma, modifica, caminha. Alguém está entendendo isso aqui? Aleluia. Ele diz assim: o povo abandonou a fonte. O povo substituiu a fonte. Substituiu a fonte pelo quê? Por cisternas rotas. Quem está comigo, diga amém. Me ajude a pregar essa noite. Ele diz assim: deixou a fonte, aquele que não depende de nada para existir, e cavaram para si cisternas rotas. O que é cisterna rota? Eu sei que você sabe, mas para você entender, para que a gente comece 2026 na fonte. Cisternas eram cavadas na rocha para armazenar água da chuva.
Só que quem aqui tem cisterna, já cavou cisterna, você sabe que cisterna depende do clima, depende do esforço humano, depende de manutenção constante. E além disso, são artificiais, limitados, enganosas, prometem alívio, mas não sustenta. Só que além de cavar uma cisterna, a Bíblia não diz que eles deixaram a fonte por uma cisterna. A Bíblia diz que era uma cisterna rota, ou seja, cisterna cheia de rachadura. A água entra, mas não permanece. Eu sei que você sabe, enquanto nosso Deus é a fonte de água viva, que flui por si mesmo, cisternas são obras humanas, exigem esforço, precisa de manutenção e depende de circunstância. Só que a Bíblia diz assim: eles abandonaram a fonte, eles deixaram a fonte e cavaram. Cavaram aqui é ação deliberada. Olha aqui para mim, não foi acidente. Não foi acidente, foi intencional. E te é domingo, mas eu preciso entregar isso aqui. Eles deixaram a fonte por uma cisterna e não foi acidente. Cavaram, é ação deliberada. Não foi acidente nem ignorância. Eles foram intencionais. E sabe o que é que eu estava meditando? Cavar exige tempo. Cavar exige esforço e intenção. Quando a Bíblia diz cavaram para si, isso revela uma escolha consciente que eles fizeram. Eu não sei se você já parou para analisar a profundidade disso aqui. Cavar cansa. Você já imaginou você cavar, e quando chegar na hora que você precisa da água, a cisterna está rachada, não tem água. E aí eu quero te dizer uma coisa: abandonar a fonte, trocar a fonte por uma cisterna, sabe qual é o resultado disso? Frustração, cansaço, vazio, dependência emocional e tantas outras coisas. Sabe por quê? Porque cavar depende de mim. Cavaram para si, ou seja, trabalharam para si. É o ego, o eu sendo manifesto. É abandonar de forma consciente, é ação deliberada. E aí eu preciso te dizer uma coisa: há pecados, há coisas que acontecem que não são impulsivos, são planejados. E aqui foi uma ação planejada de deixar o Senhor. E quem deixa a fonte, o resultado é prejuízo, cansaço, frustração. E eu preciso te dizer uma coisa: duas armas que nós estamos enfrentando, inimigos da vida espiritual nesse tempo, se chama distração e cansaço. Só que deixa eu te dizer uma coisa: se cansa por estar envolvido na obra, trabalhando na obra, tendo comunhão com Deus da obra, não é desgaste. Você cansa, mas não se desgasta. Há duas diferenças de cansar e desgastar. Porque quando eu estou trabalhando envolvido com o dono da fonte me renova, ele me abastece. Não, eu vou repetir: quando eu estou trabalhando envolvido com o dono da fonte me renova. O dono da fonte, ele me abastece. O dono da fonte sabe os nutrientes que eu preciso. Não estou entendendo. Quando você
você está envolvido na fonte, trabalhando na fonte, o céu te renova, o céu te renova, o céu te renova. Mas sabe, jovem igreja, a pior coisa é você olhar para a sua vida e dizer como Salomão: corri atrás do vento. Dá para adorar ou está difícil? E aí eu quero te perguntar uma coisa essa noite: você está cansado? Ou você está desgastado? Você está cansado porque você está gastando seu tempo, sua hora, suas forças para servir a Deus? Ou você está desgastado, cavando cisternas, substituindo e de forma intencional. Não, Ítila, misericórdia, que palavra é essa? Eu sou crente, eu estou na igreja todo dia, eu compro uma escala, eu compro uma tabela. Só que deixa eu te dizer, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, ele é um Deus fabricado por mãos humanas. E aí sabe o que é que eu acho interessante? É que às vezes eu oro e digo: Deus, seja o Deus da minha faculdade, seja o Deus dos meus sonhos, seja o Deus dos meus relacionamentos, seja o Deus do meu casamento. Deus, eu quero isso, eu quero isso. Aí o Senhor diz: você quer que eu seja o Deus da sua vida, o Deus dos seus sonhos, o Deus do seu relacionamento, o Deus do seu casamento, mas eu não sou Deus da sua rotina, eu não sou Deus do seu tempo, eu não sou Deus da sua agenda, eu não sou Deus no seu dia. Quem é o seu Deus? É o seu celular. Quem é o seu Deus? É os seus vínculos. Quem é o seu Deus? É o seu esforço humano, é tudo aquilo que você ocupa no lugar de Deus. E o Senhor me trouxe aqui para dizer: não troque a fonte por cisterna, não vale a pena. Dá para adorar ou está difícil? Dá para adorar? Dá. Caminho para concluir. Se cansar por cavar cisterna não é fraqueza, é autossuficiência. E aqui eu preciso dizer uma coisa que o Espírito Santo bradou ao meu coração: abandonar a Deus, trocar, sempre é uma decisão progressiva. E olha aqui para mim, ninguém abandona a fonte de repente. No geral, ninguém abandona a fonte de repente. Primeiro a gente se distancia. Eu vou deixando o culto, o departamento não presta, a liderança não é boa, eu boto defeito em tudo e vou me afastando. Você vem hoje? Não, estou cansado, vou trabalhar. Você vem hoje? Não, vou correr. Você vem hoje? Não, eu estou cansado, minha mente cansada. Primeiro você se distancia, depois você substitui. Eu vou repetir: ninguém abandona a fonte de repente, ninguém cai de repente, ninguém deixa esse ambiente de forma repentina. Primeiro você se distancia, você se esfria, você bota defeito na liturgia, bota defeito no pastor, bota defeito na igreja, bota defeito nos usos e costumes, depois você substitui. E eu não preciso dar exemplo da substituição que nós estamos fazendo. E sabe o que é isso? Ítila, isso é rebeldia? Pode ser, mas nem sempre é. É negligência relacional, porque trocar a fonte por uma cisterna é abrir mão de relacionamento para viver uma negligência. Israel não deixou de crer em Deus, não. Porque talvez você diga: mas eu creio em Deus.
Israel deixou de depender dele. Lembra de Pedro? Caminho para concluir. Trabalhou a noite toda. Pescador profissional. Conhecia a rota portuária, a rota de pesca de Cós Salteado. Mas em uma noite Pedro não apanhou nada. Aí Pedro está voltando, lavando as redes. Aí chega Jesus e diz: me empresta teu barco. Só que eu não quero só o barco. Eu quero só o barco e quem conduz ele. Porque eu não quero só a sua função, o seu serviço, você cumprindo uma escala de ensaio. Eu quero relacionamento com você. Eu quero o barco, mas eu quero você. Eu vou entrar no teu barco. Aí Jesus entra e diz: sai da terra e faze-te ao mar alto, veleja para águas mais profundas. Jesus entra no barco, usa o barco, usa Pedro, encerra o culto e diz: o culto com o povo acabou, agora meu culto com você continua. Vem comigo para águas mais profundas. Aí o Senhor olha para ele e diz: lança a rede, lança a rede. Pedro poderia olhar e dizer: ele está tirando onda com a minha cara. Eu sei que ele é Deus, mas como homem, ele é carpinteiro, ele não é pescador. Eu trabalhei a noite toda e nada apanhei. Mas Pedro olha e diz assim: porque tu manda. Porque tu manda, por causa da tua palavra. Sabe o que ele está dizendo? Se fosse por causa de mim, por causa da minha vontade, por causa do meu eu, por causa do que eu sei, eu não lançaria a rede. Mas porque tu manda, eu vou lançar a rede. Eu imagino o Senhor dizendo: Pedro poderia se perguntar: por que tu não mandou lançar a rede quando estava chegando? Trabalhei a noite toda. Trabalhar à noite, quando a gente chega, a gente quer dormir. Depois de uma noite de trabalho, tu me chama para velejar em alto mar. O que é que o Senhor queria falar comigo? Sabe o que era que o Senhor queria ensinar a Pedro? Pedro, da rede você precisa, mas é de mim que você depende. Olha aqui para mim, não estou entendendo, pregadora. Enquanto você depender da rede, vai voltar frustrado, sonho frustrado e cansado. Mas quando você depender de mim, eu vou direcionar a rede, eu vou direcionar o peixe, eu vou direcionar a água e eu vou te ensinar. Nós ouvimos pela manhã nosso pastor pregando: vida com Deus não se sustenta com técnica, não se sustenta com manual, com norma de chat GPT. É relacionamento, é dependência do peixe. Você precisa, mas é de mim que você depende, porque você se acaba amando, rebai. Olha aqui para mim. Você só é o que você é porque Ele decidiu fazer de você aquilo que você é hoje. Você só tem o que você tem porque Ele decidiu te dar. A nota que você alcançou foi Ele. A porta quem abriu foi Ele. A graduação quem deu foi Ele. O relacionamento sucedido quem deu foi Ele. Você depende dele, porque se Ele fechar a porta, dá para adorar ou está difícil? Se Ele fechar a porta, teu currículo não entra. Pode ser parente de quem for, sobrinho de quem for, neto de quem for. Se Ele fechar a porta, não entra. Não acontece nada, porque você precisa, ou você depende. Trocar a fonte por cisterna é dizer: eu dependo da cisterna e preciso de ti. Mas o que eu dependo, só que deixa eu te dizer, e aqui eu finalizo, eles foram intencionais na troca.
Eles foram intencionais na troca. E aí, sabe o que é que eu aprendi? Eu fiz questão de escrever o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Nós também precisamos ser intencionais na escolha da boa parte. E olha aqui para mim, eu quero te fazer uma pergunta. Será que a tua frustração, a tua ansiedade, a tua dependência emocional, será que as feridas que você está carregando não é consequência de trocar a fonte pela cisterna? Ítila, que mensagem é essa? A mensagem que Jeremias trouxe não era uma sentença, não era uma vingança, era um convite ao retorno. Vinde, vinde, vinde e voltemos ao Senhor. Eu estou sentindo a presença dEle. Amandorebaia candarai. E deixa eu te dizer, a cisterna, ela pode até estar cheia, só que mesmo cheia, não sustenta. Alivia por um momento, mas não sacia profundamente. E aí eu preciso te dizer, cisterna até molha os lábios, mas não cura a necessidade da sua alma. Dá para adorar ou está difícil? Olha aqui para mim, eu não posso fugir disso aqui. Existem coisas que você está correndo, você está substituindo. Existem lugares que você está colocando relacionamento, namorado, namorada e tantas outras coisas. O Senhor está dizendo, enquanto você colocar substitutos, vai continuar doendo, vai continuar sangrando. Porque isso aí quem faz não são eles. Isso aí quem faz sou eu, sou eu, sou eu. Lembra da mulher samaritana? Você lembra? A Bíblia diz que ela já tinha 5 maridos. E o que ela tinha até aquele momento não era dela. Deixa eu te dizer, eu não consigo conceber a ideia de que trocar de relacionamento é como trocar de blusa e tá tudo bem. Não, não. É desconstrução, é luto, é dor, é ferida. E sabe por que ela ia ao poço ao meio-dia? Porque a ética, a moral, a lei dizia que uma mulher como ela não podia buscar água na hora da sede. Ela tinha que buscar água ao meio-dia, porque era o horário que as mulheres prostitutas iam buscar. Ela era acostumada a ser abusada, a ouvir piada, a ouvir tanta coisa. Mas naquele dia, alguém parou ao poço de Jacó e disse aos discípulos, vão comprar comida. Vão comprar comida. E ela chega com seu cântaro e de repente ela escuta, dá-me de beber. Dá-me de beber. Dá-me de beber. A primeira resposta dela foi, como tu, sendo judeu, se comunica comigo que sou samaritana? Os judeus mudavam a rota para não encontrar com o samaritano. Sabe o que ela está dizendo? Por que você está falando comigo? Você quer tirar onda comigo? O que é que você quer? Aí o Senhor olha para ela e diz assim, se você soubesse, Amanda Caio Célia, quem é que fala contigo? Era você que me pediria, e eu te daria a água da vida, porque da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Tu não vai precisar viver trocando de marido como troca de roupa, porque a água que eu te der vai curar tua carência, vai curar tua dependência emocional, vai alinhar tua identidade. Tu vai saber que tu é filha, que tu é amada, que tu não precisa de aprovação dos outros, que tu não precisa ser escrava de ninguém. Ela diz, onde é que eu acho essa água para que nunca mais eu volte aqui? Jesus está dizendo, ei, termino. Não é dar esse poço aqui, é a água que nutre a tua alma. Quem está comigo, diga amém. Talvez tudo que você esteja precisando, você que entrou aqui cansado, sobrecarregado,
seja de um encontro na fonte. Eu não pedi para você fazer isso hoje ainda, mas eu quero que você olhe para esse irmão, se não lhe incomodar, e diga para ele assim: um encontro com a fonte muda tudo. Não, irmão, mas já que vai dizer, diga animado. Diga animado, bota a vida nesse negócio e diz: um encontro com a fonte muda tudo. Um encontro com a fonte muda tudo. Eu vou repetir, porque eu estou sentindo graça. Um encontro na fonte muda tudo. Talvez você está dizendo: eu estou cansado, eu estou cansado. Ele está dizendo: o que você precisa é deixar a cisterna e vir para um culto na fonte. Um encontro na fonte. Porque na fonte tem cura, na fonte tem renovo, na fonte tem libertação, na fonte tem alinhamento, na fonte tem tratamento, na fonte Ele me sara, na fonte Ele me dá não o que eu quero, mas o que eu preciso. E eu vim aqui dizer esta noite: um encontro na fonte muda tudo. Um encontro na fonte muda tudo. Um encontro na fonte muda tudo. E quem é a fonte? Quem é a fonte? Vocês já cantaram aqui: Jesus, 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 Jesus. E se eu fosse você, eu adorava, porque a fonte está aberta. E eu vim declarar que essa fonte vai renovar, essa fonte vai curar. Essa fonte vai te tirar de um estado de escravidão e vai te dar liberdade, acesso. Talvez tudo que você precisa é de um encontro na fonte. Só quem sente essa fonte sendo derramada aqui essa noite, só quem sente. Só quem sente, só quem sente. Erga a mão, erga a voz, erga a mão, erga a voz e comece a adorar. E comece a adorar, comece a adorar, porque Ele está no culto, Ele está no culto, Ele está no culto. Muita gente não veio, mas Ele veio. Lembra de Marta? Marta trocou a fonte pela cisterna. Jesus está na casa, ministrando, mas ela preferiu estar varrendo a casa, preparando a comida, botando a louça. E ela ainda se acha no direito de julgar a sua irmã. Aí o Senhor olha para ela e diz: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Marta, larga a vassoura, larga o sufoco da rotina e vem para a fonte. E vem para a fonte, porque vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estou sentindo a fonte jorrando no primeiro culto da Almadege, e Ele está dizendo: eu vou renovar, eu vou renovar, eu vou renovar. Agora, na fonte tem renovo, tem batismo, na fonte tem cura, tem libertação. A fonte está aberta, aberta, aberta. E Ele diz assim: no último dia, eu vou parafrasear, no primeiro dia da semana, o grande dia do culto da Almadege, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e beba, e beba. Alguém aqui tem sede? Alguém aqui tem sede? Alguém aqui tem sede? Alguém aqui tem sede? Roubada cara bala sóbria. Alguém aqui tem sede? Vem, 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 vem à fonte, vem à fonte. Bebe, bebe. Por quê? Porque quem crê em mim
Eu preciso repetir isso aqui. Tem renovo na casa. Há um rio. Há um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus o Nordeste, é Deus igreja, é Deus. O que é isso? É Deus no meio, é Deus no meio, é Deus no meio, é Deus no meio. E não será, não será. Olha o rio aí, olha o rio. Porque quem crê em mim, do seu interior fluirão, 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 fluirão rios de águas vivas, de águas vivas, de águas vivas. Seja curado agora. Toda a sequidão, toda a cadeia que te prende, arranca agora, Jesus. Arranca, arranca. Porque do teu interior vai fluir rio, 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 rio de água viva, de água viva, de água viva, de água viva. Que Deus os abençoe.